Sejam todos bem-vindos ao webinar Desmistificando o Catálogo de Serviços. Sou Jane da Silva, responsável pela gestão de eventos da Soft Expert, e este webinar será apresentado por René Chiari. René construiu sua carreira em grandes corporações do ramo de TI e consultorias especializadas, atuando como consultor e instrutor de dezenas de projetos. É fundador do ITSM na Prática, um dos mais conhecidos blogs sobre ITSM do Brasil. Possui artigos publicados, além de obras como ITU na Prática, gerenciando problemas de infraestrutura e serviços de TI. Desejo a todos um ótimo webinar. Legal, obrigado, pessoal. A intenção desse webinário aqui é falar um pouquinho sobre um dos temas aí tratados pela ITU, que é o catálogo de serviços, né? Na minha opinião, talvez um dos mais importantes elementos aí da ITU e do gerenciamento de serviços. Muita gente tem dúvidas com relação ao catálogo, ele parece ser um monstro, mas não é bem por aí. Então, o objetivo aqui, na verdade, é apresentar alguns conceitos aqui sobre o catálogo de serviços, de uma forma bem prática, assim, sem muita teoria, tá? Baseado em experiências práticas que eu tive, em projetos. Eu já desenvolvi muitos catálogos por aí, de diversos tamanhos e sabores diferentes, né? Então, acho que nessa palestra, eu pretendo trazer esse lado um pouco mais prático. Também comentar um pouquinho sobre os benefícios, né, de usar o catálogo de serviços nas organizações de TI. Como eu disse, trazer uma visão prática de como você cria um catálogo de serviços, mesmo do zero. Então, algumas dicas aqui, algumas preocupações que vocês têm que considerar aí na hora de estar criando um catálogo de serviços. E, acima de tudo, despertar o interesse de vocês pelo assunto, né? Obviamente, o catálogo é um assunto muito abrangente, a gente não conseguiria falar tudo sobre o catálogo de serviços em uma palestra só de 1 hora, de 50 minutos. Então, vou tentar trazer aqui o que há de mais importante, os conceitos fundamentais, e espero que vocês depois se interessem por procurar aprender mais sobre esse assunto tão relevante aqui para a gente. Bom, antes de começar a falar do catálogo, eu queria fazer uma reflexão, mas é uma provocação também, né? Muita gente fala que a TI não é pastelaria, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: será que ela não deveria ser uma pastelaria? Hoje em dia, com o mundo todo, com as novas tecnologias, a gente tá trazendo tecnologia de autosserviço, as pessoas querem que as coisas sejam mais simples, né? E nem sempre a TI é a primeira a oferecer simplicidade, né? Parece que, aos olhos do usuário final, do cliente, a TI sempre é um labirinto, né? Para você conseguir as coisas. Eles gostariam de ter mais simplicidade, mais facilidade de consumir o serviço de TI. E, por outro lado, a TI também não se sente confortável em estar oferecendo as coisas de uma maneira mais simples. A gente tem essa cultura, né, de sempre colocar complexidade em tudo que envolve TI. Então, fica aí uma reflexão se de repente não vale a pena a gente trazer a TI para um contexto um pouco mais simplista mesmo, para o usuário final. E o catálogo de serviços talvez seja um dos elementos mais importantes para você tornar a TI mais simples, né? De você mostrar o que a TI faz de uma forma um pouco mais simplista, dentro da linguagem do usuário final. Bom, eu queria fazer uma breve contextualização aqui sobre o catálogo. Não adianta a gente já entrar direto no assunto catálogo de serviços sem antes entender o contexto que está por trás dele. Então, eu trouxe aqui uma figura que a maioria de vocês deve conhecer, uma figurinha carimbada aí, de ITSM, que é o ciclo de vida de serviço proposto pela ITIL. A ITIL, para quem não conhece, vou fazer um breve resumo aqui, é um conjunto de boas práticas de gerenciamento de serviço. É um conjunto de livros que já está aí desde a década de 80, nos auxiliando a implementar práticas de gerenciamento de serviço. Ele vem sendo evoluído a cada ano. Hoje a gente está na terceira versão da ITIL, que teve um update em 2011, na verdade foi uma reestruturação da biblioteca, né, dos tópicos da literatura, e essa aqui é a figura principal aí para descrever qual é a estrutura da ITIL. Então, a gente tem aqui a descrição do ciclo de vida do serviço. Então, segundo a ITIL, todo serviço ele nasce, passa por várias fases, vários estágios,
até a sua descontinuação, e tudo começa aqui na estratégia de serviço, é o centro aqui do ciclo, né? Onde está aqui o Service Strategy. E aí, dentro do estágio de estratégia de serviço, a gente tem um conceito, na verdade é um processo chamado gerenciamento de portfólio de serviço. Então, esse cara, na verdade, em teoria, seria a origem do catálogo de serviços. Deixa eu explicar aqui o que é o portfólio de serviço. Ele está dividido em 3 dimensões do portfólio de serviço. Ele tem o funil de serviço, que é onde se encontram os serviços que ainda estão sendo definidos, ainda nem foi aprovado, nem se sabe se esse serviço vai ser realmente desenvolvido e implantado e disponibilizado ou não. Eu gosto de pensar no portfólio, fazendo uma analogia, como se fosse um portfólio de investimentos mesmo, né? Hoje a gente tem vários tipos de investimentos no mercado. Você tem bolsa de valores, poupança, imóveis, etc. Então, imagine um portfólio de serviço sendo um conjunto de possíveis investimentos e que a TI tem que tomar a decisão de em qual deles ela pretende investir, ou seja, baseado em um business case, em um estudo de caso, você toma as decisões de quais desses serviços do funil é que, de fato, vão ser desenvolvidos e colocados em produção. Bom, definido esse serviço, uma vez ele foi definido, analisado e aprovado, ele passa a fazer parte do catálogo de serviços, que é um instrumento que é a única parte visível, né, do portfólio, visível para o cliente, visível para os usuários. Em resumo, o catálogo de serviços são todos os serviços que estão em produção e o que estão prestes a entrar em produção também. Então, fazendo uma outra analogia aqui, seria mais ou menos as produções de Hollywood, né? A gente tem os filmes que já estão em cartaz e os que estão prestes a serem lançados, seriam as pré-estreias. Então, o catálogo de serviços traz todos os serviços que estão já disponíveis para o consumo e aquelas pré-estreias, aqueles serviços que ainda vão ser implementados, mas já foram aprovados, estão sendo já desenvolvidos. E, por fim, a gente tem uma terceira dimensão aqui do portfólio de serviços, que são os serviços obsoletos, ou seja, aqueles serviços que foram descontinuados. Então, assim, mesmo que você tenha um serviço que não serve mais ao propósito, você mantém o histórico dele, por isso que a gente tem essa dimensão dos serviços obsoletos, porque em algum momento você pode querer reativar esse serviço, ou fazer uma consulta de histórico, para saber lições aprendidas, enfim. É um repositório aqui de serviços que já foram descontinuados. Só que aí é o seguinte, a partir do momento que o serviço entra por catálogo de serviços, ele já vai ser gerenciado, né, o catálogo de serviços é gerenciado por um outro processo, que já está dentro do ciclo de vida aqui, do estágio de desenho de serviços. Então, o portfólio cuida do portfólio, né? O gerenciamento de portfólio de serviços, ele cuida do portfólio de serviços, de todas essas dimensões. Só que uma vez que o serviço entrou no catálogo, o portfólio de serviços sai de cena, e aí quem assume o gerenciamento desse serviço é o gerenciamento do catálogo de serviços, que já está lá na fase de desenho de serviços. Então, isso é uma coisa importante a gente entender aqui, que o catálogo de serviços, por que ele está dentro do estágio de desenho de serviços e não lá de operação, por exemplo? Porque, teoricamente, quando você está desenvolvendo, definindo um serviço, você já deveria catalogá-lo antes de colocar em produção, né? Você não cataloga um serviço quando ele já está em produção, embora essa seja a prática hoje em dia, né? A gente toma a decisão de criar um catálogo de serviços para os serviços que já estão em produção. Não tem problema nenhum, mas o que seria o estado da arte aqui é que você tivesse condição de catalogar esses serviços em tempo de desenho dele ainda, certo? Então, beleza. Então, pelo que a gente viu aqui, o catálogo ele tem uma importância significativa aqui para o gerenciamento de serviços de TI, porque é ele que apresenta, né, tanto para o cliente final, para o usuário final, tanto quanto para a própria TI, o que a TI faz, né? Então, muita gente me pergunta assim, poxa, mas
Na hora de implementar algumas práticas da ITIL, por onde que eu começo, né? Eu começo pelo gerenciamento de incidentes, pelo gerenciamento de problemas, pelo gerenciamento de mudanças. Por onde eu começo? Claro que isso é muito relativo, né? Depende de cada organização, depende de qual o objetivo de cada organização. Mas não seria totalmente errado a gente assumir que tudo deveria começar pelo catálogo de serviços, né? Porque qualquer melhoria, qualquer implementação que você fizer, se você não tiver a real visibilidade do que a TI faz, pode ser que você esteja empregando um esforço excessivo, trabalhando em serviços, por exemplo, que são irrelevantes, que nem deveriam estar em operação ainda. É mais ou menos você imaginar um restaurante funcionando sem um cardápio. Então, imagina a confusão que isso poderia trazer. Então, fica aí mais uma reflexão a respeito do catálogo de serviço e a importância dele. É, algumas, algumas reflexões aqui também sobre as vantagens de você criar um catálogo de serviço. Então, por que eu crio um catálogo de serviço? Aqui eu trouxe alguns, tá? E sublinhado talvez os mais importantes aqui, na minha opinião. Então, primeiro, quando você cria um catálogo de serviços, você demonstra de uma maneira mais tácita o alinhamento da TI com o negócio. Por que você demonstra esse alinhamento? Lembra que eu falei do portfólio de serviços, né? Então, o portfólio, as decisões de quais são os serviços que vão sair do portfólio e entrar no catálogo, sair do funil e entrar no catálogo, é baseado em diretrizes do negócio. Então, quando você tem um catálogo que é bem documentado, que tem outputs, né, as entradas dele são oriundas de um mecanismo de avaliação de diretrizes do negócio, onde a TI participa também, você consegue demonstrar de uma forma mais clara o alinhamento da TI com o negócio. Uma outra vantagem aqui do catálogo, essa é muito, muito clara, muito óbvia, é o fato de você conseguir administrar a expectativa dos usuários. Então, a partir do momento que o usuário reconhece, entende e tem isso de uma forma muito bem documentada e publicada e clara, quais são os serviços que a TI fornece, fica mais fácil ele entender qual o ganho que a TI está trazendo. Assim, o alinhamento de expectativas também, né? Ele não vai exigir nada mais do que está lá no catálogo e nada menos também. Isso é bom para a TI e para o usuário também. Aí tem alguns outros pontos aqui, por exemplo, administrar o relacionamento entre as áreas. Então, através do catálogo, você consegue mapear melhor quais áreas ou quais são os responsáveis por cada serviço ou cada componente de um serviço. Então, os papéis ficam mais claros também. Administrar o relacionamento dos recursos financeiros também é uma vantagem do catálogo. Você poderia, por exemplo, tomar a decisão de mapear dentro do catálogo um atributo de custo, e aí com isso você conseguiria ter o custo de cada serviço ou o custo total de fornecimento dos serviços. Para uma empresa que vende serviços de TI, isso é extremamente importante, eu diria que é vital para essas empresas. E para as organizações de TI internas, isso também pode ser interessante, até mesmo para justificar o custo da TI. A gente tem um outro item aqui que também é uma vantagem, o recrutamento e retenção de profissionais. Pode parecer estranho, né? Mas muitos profissionais de TI se sentem, às vezes, frustrados de trabalhar num lugar onde eles não tenham a visibilidade do que a TI faz, de quais são os serviços que ela presta para os usuários finais, ficam meio perdidos. E isso acaba gerando uma certa frustração, e aí você tem a dificuldade de reter bons profissionais, porque eles acabam procurando empresas mais estruturadas. Uma outra vantagem aqui, uma melhor administração do tempo e dos recursos, e, por fim, a manutenção constante do conhecimento. Então, uma característica talvez não muito difundida do catálogo de serviços é que ele não só serve como forma de comunicar, né, os serviços que são prestados pela TI para os usuários, para o cliente, mas ele também é um instrumento de conhecimento interno da própria TI, para a TI ter visibilidade do que ela faz. E aí a gente tá falando também de alguns serviços técnicos que não estão visíveis para os usuários final, mas são serviços auxiliares aos serviços, digamos, para o negócio, e que consomem recursos, eles têm custos, tem pessoas que investem tempo para fazer a manutenção desse serviço,
Então, isso também é um instrumento de conhecimento próprio da TI. A gente poderia demonstrar outras vantagens aqui, mas eu trouxe pelo menos as principais aqui para vocês. Bom, legal. Então, agora a gente já fez uma breve apresentação do que é o catálogo, de qual a origem dele. Vamos falar um pouquinho sobre a construção do catálogo de serviços, tá? Então, a partir do momento que você decide construir um catálogo, quais são as preocupações, quais são as dicas aqui que eu poderia trazer para vocês? Bom, primeiro de tudo, embora algumas pessoas podem ficar frustradas por isso, né, é que não existe um modelo único, tá, de catálogo. Existem vários templates aí na internet disponíveis que vocês podem usar, não tem problema algum nisso, mas não entendam que é um modelo único e existe um modelo certo ou errado, tá? Não existe um modelo único. Isso pode variar de acordo com os atributos que vocês desejarem incluir, então pode ter atributos diferentes, a linguagem do catálogo pode ser diferente também, dependendo de qual é o público, então você pode ter um catálogo mais técnico, uma linguagem mais técnica, uma linguagem não técnica, então áreas de negócio, por exemplo, e ele também pode variar na forma de apresentação. Você pode ter um catálogo de serviços feito em Excel, você pode ter um PDF, e você pode ter um catálogo de serviços estruturado num portal, numa intranet, ou até mesmo dentro de uma própria ferramenta de gestão de serviços. Como a gente vê em muitos casos aí, os catálogos são estruturados dentro dessas ferramentas. Então, assim, o modelo vai variar. Tudo depende do propósito e do público que vocês pretendem atingir com esse catálogo. Quais são os possíveis propósitos que você pode ter? O propósito de comunicação para clientes não TI, por exemplo, áreas de negócio, uma TI interna que quer ter um catálogo de serviços oferecido para áreas internas, áreas de negócio da empresa. Então, esse catálogo provavelmente vai ter alguns atributos e outros não, por exemplo, custo talvez não seja um atributo. A linguagem dele provavelmente vai ser uma linguagem não técnica, porque ele tem que ser de fácil acesso, né? O usuário final tem que entender aquela linguagem, e a apresentação pode variar também. Você pode ter um outro propósito aqui de comunicação também, mas para clientes de TI, ou outras organizações de TI, e aí você poderia já usar um atributo técnico, por exemplo, provedores de hospedagem, eles têm um catálogo de serviços um pouco mais técnico, porque quem consome esses serviços ou são empresas, né, a área de TI de uma empresa, ou profissionais de TI, na maioria das vezes. Então, vocês vão perceber que um catálogo de serviço de um provedor de hosting, por exemplo, ele traz algumas informações algum linguajar mais técnico. E você também pode ter o propósito do conhecimento interno, como eu havia falado lá. Você pode ter a intenção de mapear o catálogo de serviços técnicos apenas com a intenção de entender quais são as atividades, o que a TI faz hoje, quais são os papéis e responsabilidades, quem deveria fazer o quê, e fazer um controle melhor aí das atribuições dentro da própria área de TI. Bom, aí como eu falei, você pode ter vários propósitos diferentes, e aí você acaba gerando um catálogo com uma abordagem também um pouquinho diferente. O que a ITIL traz para a gente aqui de dimensões do catálogo de serviços são duas. Ela trata do catálogo de serviços ao negócio e o catálogo de serviços técnicos. Quais são as diferenças entre esses dois? O catálogo de serviços ao negócio normalmente tem uma linguagem de usuário final, né, do cliente, ele tem um foco específico em comunicação, em demonstrar para os clientes quais são os serviços que eles podem consumir, e ele é de acesso a todos os usuários, tanto os usuários de TI, que são usuários de serviços também, de certa forma, quanto os usuários das áreas de negócio. E aí a gente tem uma outra faceta aqui do catálogo de serviços, que seria o catálogo de serviços técnico. Então, esse cara, ele traz aqueles serviços que são auxiliares, que o usuário final não vê. Então, por exemplo, se a gente imaginar um serviço de e-mail, por exemplo, o usuário vai enxergar aqui no catálogo de serviço de negócio o serviço de e-mail propriamente dito. Já no catálogo de serviços, você poderia ter vários serviços auxiliares aqui
para esse serviço de e-mail, por exemplo, contratos de suporte, servidores, uma aplicação, um Exchange, por exemplo. Então, é um catálogo muito mais detalhado que ele cria interdependências com os serviços de negócio. Então, ele tem uma linguagem mais técnica, ele tem um foco em conhecimento interno, por conta disso, ele normalmente é de acesso exclusivo da TI, ok? Bom, vou citar aqui algumas características de um catálogo de serviços bem estruturado. A gente poderia colocar outras características aqui, talvez essas sejam as mais importantes. Então, a primeira coisa de um catálogo bem estruturado, bem definido e eficiente, acima de tudo, ele tem que ser conhecido por todos os usuários e profissionais de TI. Então, conhecido e seguido. Então, assim, todo mundo tem que ter ciência de que ele existe e a TI tem que ter um esforço de manter essa informação publicada e de conhecimento de todos os usuários e também os profissionais de TI. A própria TI também tem que assumir que esse é o catálogo que tem que ser seguido e buscar seguir as orientações dele, só fazer o que estiver descrito por ali. Uma outra característica aqui de um catálogo bem estruturado, ele tem que ser atualizado de acordo com um procedimento formal, por exemplo, como output do funil de serviços. Então, teoricamente, todo o catálogo de serviços deveria ser alimentado com um novo serviço só depois de passar por um processo. Então, nem todos os serviços vão entrar no catálogo. O ideal é que ele passe por um funil, seja feito um business case, um grupo de interessados avaliem a necessidade da criação desse serviço, desde só depois ele seria alimentado dentro desse catálogo. A mesma coisa quando um catálogo for ser descontinuado, né? Quando ele for ser retirado do catálogo. É o mesmo procedimento, você tem que ter uma avaliação de um grupo de interessados e uma aprovação, para que ele se mantenha relevante com as diretrizes do negócio. E uma outra característica, lógico, ele tem que ser gerenciado para garantir a constante integridade e relevância das informações. Então, não adianta a gente pensar que o catálogo de serviços é um projeto com início, meio e fim. Você tem um projeto, talvez, na parte de construção dele, mas isso é só parte do trabalho. Depois você precisa manter ele atualizado. Senão, todo o esforço que você fez para criar esse catálogo vai ser perdido. Ok? Uma outra dica aqui para quem for construir um catálogo de serviços, você precisa definir o que é considerado como um serviço. Então, assim, eu já participei de algumas reuniões de levantamento e construção do catálogo, e às vezes é difícil realmente você definir o que é um serviço. O serviço vai ser uma aplicação como um todo, ou algum submódulo dessa aplicação, a gente já poderia criar ele como um serviço. Então, assim, existem muitas discussões ainda nesse nível inicial de definição do catálogo, e esse é um ponto importante, você definir o que é de fato um serviço. Uma outra curiosidade é que você precisa manter uma coerência na hora que você definir a nomenclatura dos serviços nesse catálogo. A gente tem duas abordagens aqui bastante comuns, que é a abordagem de um serviço baseado em atividade e o serviço baseado em ativo. Por exemplo, e-mail, rede e telefonia, sistema A ou sistema B, seria um exemplo de serviços baseados em ativo. Então, você dá o nome ao objeto, ao ativo. E uma outra abordagem seria, por exemplo, aqui, armazenamento de dados, concessão de acesso, administração de servidores, que são serviços baseados em atividade. Então, não é baseado em ativo, é baseado em atividade. Não importa qual seja as duas orientações que vocês decidirem, o que importa é vocês manterem uma coerência. Então, assim, não seria muito esteticamente válido você considerar dentro de um catálogo de serviços um serviço de e-mail e um serviço de concessão de acesso. Não fica muito, esteticamente não fica bacana, ele fica meio desorganizado. Então, essa é uma dica importante aqui para vocês. Um outro assunto importante aqui, que muita gente às vezes acaba criando uma confusão na hora de criar o catálogo de serviços, é que existe talvez uma subdimensão aí do catálogo de serviços, que eu gosto de chamar de o catálogo de requisições de serviço.
Então, principalmente o pessoal que usa ferramentas de gestão, né, a maioria dos serviços são criados como se fossem o que está descrito aqui nas ofertas de serviço. Mas é importante a gente separar o que é o serviço em si e o que é ofertas do serviço, ou seja, são itens que você pode consumir de um mesmo serviço. Eu gosto de diferenciar também o que é um serviço e o que é uma oferta de serviço dessa maneira. Então, o serviço ele é aquele que está intrínseco lá. Desde o começo ele já está disponível e sempre vai estar disponível. Por exemplo, um serviço de e-mail. A partir do momento que você definiu que isso é um serviço, ele já está à disposição de todos os usuários. Agora, dentro do serviço de e-mail, você pode ter ofertas desse serviço. E essas ofertas, elas são sob demanda. Alguém precisa pedir, através de uma requisição de serviço, normalmente. Então, por exemplo, criação de conta, alteração de cota de e-mail, a própria configuração da conta, uma permissão de acesso a e-mail externo ou a exclusão da conta. Então, todos esses itens, eles são ofertas de um mesmo serviço, o serviço de e-mail. A diferença é que essas ofertas de serviço, normalmente, são a parte acionável do catálogo, né, através do portal. Então, normalmente, quando a gente for em um portal de solicitações para o usuário final, o que ele vai ter visibilidade são as ofertas de serviço. Você não vai lá e pede, eu quero acessar e-mail. Normalmente, isso está vinculado, por exemplo, à criação de uma conta. Se você ter uma conta de e-mail criada, automaticamente você não consegue usar o e-mail. Então, em alguns casos, né, a requisição é necessária para que o consumo do serviço seja iniciado de fato. E aí fica a dúvida, né? Poxa, mas eu tenho aqui um serviço, e-mail, e algumas ofertas de serviço. Qual que é o cadastro ou não no catálogo de serviço? Qual que eu tenho que trazer para o catálogo? Eu diria que ambos deles precisam ser documentados no catálogo, tá? Embora seja interessante você criar segmentações de um e outro, porque cada um deles pode ter características distintas. Quando a gente olha para o serviço de e-mail como um todo, ele tem lá uma disponibilidade de 99%, ele tem um grupo de suporte que atende os incidentes quando você tem algum problema no serviço de e-mail, né, uma indisponibilidade, por exemplo. Agora, aqui do lado das ofertas, você pode ter N grupos de suporte que poderiam atender essas ofertas, o próprio Service Desk seria um deles. Você pode ter prazos de atendimento diferentes para cada um desses itens. Então, vale a pena documentar tudo isso no catálogo, mas respeitando os atributos específicos de cada um deles. Ok? Bom, um outro item importante aqui para quem tem a intenção de construir um catálogo de serviços. A conscientização, tanto do pessoal do TI quanto do pessoal não TI, digamos assim. Então, assim, antes de iniciar a construção de um catálogo, é importante você sensibilizar todos os stakeholders sobre as vantagens, o que é o catálogo, quais são as vantagens que eles vão trazer. Então, você precisa envolver os usuários finais, os clientes, sejam eles externos ou das áreas de negócio, e a própria TI. Então, tem que estar todo mundo envolvido nesse projeto, porque senão, primeiro, você vai ter dificuldade de mapear esse catálogo de serviços se você não tiver o apoio desses stakeholders aqui. E segundo, porque em determinado momento, se as pessoas não estiverem realmente conscientizadas sobre o uso, ele pode cair em descrédito. Então, ninguém vai mais dar importância para o que está catalogado ou não. As pessoas vão querer pedir serviços e consumir serviços da TI sem olhar para o catálogo se isso está dentro do escopo ou não. Então, nessa fase aqui, bem no início, os workshops são fundamentais no envolvimento de todo esse pessoal aqui. Uma outra observação aqui importante, que eu até comentei um pouquinho, só para reforçar. O catálogo de serviços ele é um produto de um processo, tá? Um processo de gerenciamento de catálogo de serviços. Então, assim, a criação do catálogo é somente parte do trabalho. Você precisa manter esse catálogo atualizado, relevante. Então, para isso, você precisa ter um procedimento operacional para incluir um novo serviço, para manter as informações dos serviços atualizadas e relevantes, para excluir os serviços, para tratar de algum tipo de questão que o usuário traga.
E aí você aqui também a gente já percebe algumas interfaces com outros processos de gerenciamento de serviços. Por exemplo, a gente está falando muito aqui de adicionar coisas, de alterar coisas dentro de um artefato que é muito importante, que é o catálogo de serviços. Ele é um item de configuração muito importante. Então, qualquer alteração que vocês forem fazer no catálogo de serviços deveria seguir um processo formal de gerenciamento de mudanças, ter uma aprovação, alguém que vai lá atualiza, para que esse catálogo, esse documento, fique sempre atualizado, com a informação mais atualizada possível e a mais consistente possível. Bom, então aqui para a gente resumir um pouquinho aqui tudo que a gente falou. Algumas dicas aqui para você construir um catálogo de serviços. Primeira coisa, definir o propósito e o público. Então, assim, não vai sair criando um catálogo de serviços a partir de um template que você encontrou na internet, só substitui as informações que estão lá, e aí meio que define que esse é o catálogo de serviços oficial e o melhor modelo que você poderia ter na sua organização. Primeiro, entenda qual é o propósito e qual é o seu público. Lembrando daquelas dicas. Dependendo do propósito, você vai ter uma linguagem diferenciada, uma linguagem mais técnica, menos técnica. Dependendo do propósito, você vai trazer serviços técnicos, aqueles que são auxiliares aos serviços entregues para o negócio. Talvez você crie as duas faces, os dois modelos de catálogo, um para o público final, para os usuários finais, que é o catálogo de negócio, e também um catálogo para TI. Então, assim, antes de começar, define qual é o propósito e qual o público. E a partir daí que você vai chegar no modelo mais adequado para o seu catálogo de serviços. Segundo, defina um padrão e mantenha a coerência. Então, assim, a partir do momento que você definiu qual é o padrão de nomenclatura, o que deve ser considerado como um serviço ou não, mantenha esse padrão e mantenha essa coerência daqui para frente. De novo, né, promover os workshops de conscientização, sempre lembrando de envolver os representantes do negócio. Esse pessoal, por incrível que pareça, eles têm uma participação muito significativa na hora de construir um catálogo. Eles têm a visão do negócio sobre aqueles serviços. Então, eles contribuem para que a gente consiga construir um catálogo que seja com a linguagem que o negócio vai entender. Ok? Outra dica aqui. Faça um levantamento do que já existe e, a partir daí, crie uma referência única. Então, assim, é muito difícil uma organização de TI não ter nenhum draft, nenhuma amostra de um possível catálogo de serviços. De certa forma, todas as empresas, todas as áreas de TI acabam tendo aí nas suas gavetas, nas suas máquinas, uma lista com algumas coisas que já são feitas hoje pela TI. Esse pode ser um ponto inicial de criação do catálogo. Então, de repente, você não precisa criar tudo do zero. Você já pega coisas que já estão informais, né, publicadas de forma informal, e usa isso para criar um modelo novo. Às vezes você pode pegar a tabela de categorizações, por exemplo, de uma ferramenta, ou alguns chamados, né, o histórico de chamados e requisições de serviço, por exemplo. Com isso, você já tem uma noção também de quais seriam os serviços prestados para os usuários de TI. E a partir daí, você cria uma referência única, né? A partir daí, todo mundo deveria acessar uma mesma referência do catálogo. Outra informação importante aqui, o catálogo de serviços é um instrumento vivo, então ele vai passar por constantes atualizações. Eu já tive, por exemplo, eu costumo falar que o trabalho de mapeamento de um catálogo de serviços, ele é muito revelador, né? Porque é nesse trabalho que você começa a descobrir coisas, né? Os famosos esqueletos no armário, coisas que nem deveriam estar sendo fornecidos, e aí você chega num usuário final, num usuário de negócio, e fala, puxa, mas por que a gente tem esse serviço aqui? Ou o pessoal da TI mesmo. E eles falam, puxa, mas alguém, né, 4 anos atrás, inventou esse serviço, a gente mantém ele no ar até hoje, porque ninguém pediu para parar, e isso gera um custo para a TI que até então não estava sendo visto. Então, é importante manter esse catálogo atualizado justamente para descobrir isso. Uma outra dica aqui, na verdade, é uma
uma informação, né? O começo é difícil, tá? Para você mapear uma primeira versão do catálogo de serviços não é fácil, você precisa envolver pessoas, as pessoas vão ter discussões longas até você chegar no modelo ideal, nos serviços ideais. Mas assim, não desiste porque a consequência da criação desse catálogo é muito benéfica tanto para a TI quanto para o cliente. Então, assim, não desistam no primeiro momento. Uma outra dica aqui, um passo de cada vez. Então, assim, não tentem criar o catálogo mais sofisticado do planeta já da primeira vez. Comecem por uma visão simples, de repente trazendo só o que são os serviços mais importantes, fazendo uma versão 1 mesmo, com poucos atributos, faz uma experiência, passa por uma rodada de melhoria, e aí vocês vão criando novas versões, tornando esse catálogo mais sofisticado, mas tudo no seu tempo. E por fim, keep it simple, né? Mantenha a simplicidade. Sem exageros, vocês precisam evitar o microdetalhamento, ou seja, trazer informações que não sejam relevantes ao propósito e ao público, evitem esse tipo de coisa, e tomem cuidado também para eliminar as duplicidades. A gente encontra, principalmente nos catálogos muito grandes, eu já vi catálogos de serviços com quase 200 serviços, e nesses casos é muito fácil você encontrar redundâncias. Então, vale a pena, às vezes, fazer um clean-up para encontrar essas duplicidades e tentar eliminar, tornar os serviços exclusivos, né? Nenhum serviço parecido com o outro. Bom, antes de finalizar aqui o nosso bate-papo, eu queria trazer aqui alguns links aí, até para a gente tornar um pouco mais visível, né, o que seria o resultado de um trabalho de estruturação de um catálogo de serviços. Eu trouxe alguns exemplos aqui que eu pesquei na internet, são exemplos bem legais de catálogo de serviços. A gente tem o do Poupa Tempo, que é bastante interessante, embora ele não seja um catálogo de serviços de TI, ele tem uma característica muito interessante de um catálogo de serviços para o usuário final. Depois a gente tem aqui outros exemplos, a maioria aqui de órgãos públicos, a Universidade Federal da Bahia, Secretaria de TI da Universidade Federal do Ceará, que são catálogos que já estão estruturados e disponíveis para o público. Tem esse exemplo aqui da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que eu achei muito legal, o catálogo deles, é um formato PDF, super bem produzido, visualmente, assim, muito legal, vale a pena vocês conferirem. Aí mais para baixo eu trouxe alguns outros catálogos, um deles é o do Google, por incrível que pareça, o Google também tem um catálogo de serviços, vocês vão entrar lá, vocês vão perceber que tem lá o catálogo, você vê o Google Drive, o YouTube, o Gmail, são todos serviços do Google, e você tem um acesso a todos eles a partir de um catálogo central, bem legal também. A Amazon também tem um catálogo, vocês podem dar uma fuçada lá para entender melhor como é que eles estruturaram o catálogo deles. E aí, nesse último link, é um link, na verdade, de um artigo com mais uma dezena de outros exemplos aí de catálogos de serviços para vocês se inspirarem também. Eu também trago aqui uma leitura adicional aí para quem quer entender melhor os conceitos de catálogo, se aprofundar um pouquinho mais no assunto. Tem alguns artigos aqui publicados no blog, no ITSM na Prática, de outros autores, tem alguns que eu mesmo escrevi. Então, esses aqui são talvez os melhores artigos a respeito de catálogo de serviços. Eu recomendo que vocês façam a leitura. E, por fim, a gente também tem algumas recomendações de literatura aqui. A primeira é um e-book aqui da Van Haren, se eu não me engano, que está publicado na Amazon. É um best-seller aí, falando especificamente de boas práticas de construção de catálogo de serviços. É um e-book sensacional, muito completo, para quem quer entrar de cabeça nesse assunto, vale muito a pena adquirir esse e-book. E também temos a nossa referência máxima aí sobre o assunto, que é a própria ITIL, no caso aqui o livro Service Design, que é o que contém aqui o processo de gerenciamento de catálogo de serviços. É uma literatura um pouco mais cara, mas sem dúvida nenhuma é uma referência master aí para quem quer entender sobre o assunto. Bom, gente, o que eu tinha para falar é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da palestra. Agradeço muito aí para quem acompanhou até agora.
Se vocês tiverem dúvidas, críticas, sugestões sobre essa palestra, outras dúvidas, fiquem à vontade aí. O meu e-mail está aqui, rene@itsmnapratica.com.br. Está aqui o endereço do blog TCM na Prática também, para quem quiser visitar, ter acesso a vários artigos sobre esse tema. Também vão ter informações lá sobre o meu curso, para quem está querendo se preparar para a ITIL Foundation. Fiquem à vontade aí para visitar. Bom, é isso aí, eu agradeço. Até mais, abraço. Em nome da Soft Expert, agradeço a presença de todos que participaram deste evento. Se ficou com dúvidas a respeito do tema e gostaria de entrar em contato com René, pode contactá-lo através do e-mail rene@itsmnapratica.com.br. Para assistir a outros webinars, acesse nosso site www.softexpert.com.br. Obrigada pela atenção e até a próxima oportunidade.